Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram, a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado. Não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia. E o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje nós temos a graça de celebrar uma grande santa da vida da igreja, Santa Teresa d'Ávila. Ela é do século XVI, da cidade de Ávila, na Espanha. Ela entrou ao convento aos 20 anos e foi uma das grandes reformadoras da sua congregação, da sua comunidade, da espiritualidade carmelitana. Santa Teresa d'Ávila é uma das grandes santas, tanto que foi proclamada doutora, da vida da igreja. Escreveu alguns livros muito profundos, entre eles o mais popular, Caminho de Perfeição. E de fato, neste escrito, ela mostra um trajeto que a gente precisa ter para chegar então à perfeição maior que é Deus. Então a gente olha para Teresa e se estimula a viver a nossa santidade, a buscar ser perfeito, a buscar a Deus em todos os momentos, em todos os instantes. Teresa, ela viveu algumas peculiaridades. Quando jovem, ainda jovenzinha, não tinha nem chegado na fase da adolescência. Ela lia muito a vida dos santos, principalmente aqueles que eram mártires, que derramavam o seu sangue por amor a Jesus. Então ela queria ir para os ambientes onde os cristãos estavam martirizados, para sofrer como eles por amor a Cristo. Por sorte, e graças a Deus, que seus pais controlaram. E menina, você vai para onde? Então conseguiram controlá-la, Graças a Deus, porque ela depois se tornou uma grande referência, para todos nós cristãos e para aqueles que se aprofundam na vida espiritual, na vida em Cristo Jesus. Junto com São João da Cruz, ela conseguiu então fazer grandes reformas no Carmelo, tanto na parte física, estrutural, quanto na parte também espiritual, doutrinal. Ela então direcionou a vida carmelitana, a espiritualidade, que tanto move a igreja, para uma vida mais austera, para uma vida mais radical, uma decisão mais segura a Jesus Cristo, nosso Senhor. E ela fundou, juntamente com São João da Cruz, mais de 30 casas, 30 conventos, mosteiros e tantas outras casas, religiosas. Por isso que ela se torna uma grande. Morreu aos 67 anos, viveu bastante, e ela foi destacada também por um profundo amor a Deus, profundo amor à igreja, profundo amor às coisas divinas. E nós temos como legado dela a célebre frase que a gente tanto repete, medita, e parece que esta frase vai ser eterna: nada te perturbes, nada te espantes, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança. Então é a grande frase, e pensamento de Santa Teresa d'Ávila, que nos mostra que quando temos Deus no coração, a gente não precisa se perturbar,
é embasada no texto do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. Não se perturbe o vosso coração, tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Esta passagem é baseada, na verdade, o pensamento de Santa Teresa é baseada nesta passagem bíblica de João, capítulo 14. E ela aqui tanto destaca a importância da paciência, de se ter paciência, porque tudo passa na vida. E somente uma coisa não se transforma, somente uma coisa não muda, somente uma coisa não passa na vida, que é nosso Deus Senhor, nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele sim não passa, ele sim não muda. Então a gente olha para Teresa e vê todos esses aspectos que a gente colhe. Teresa é uma árvore que a gente colhe os frutos para a nossa vida. E uma árvore frondosa que tem muitos frutos, que a gente tira esses frutos e traz para a nossa vida. Nós hoje temos diante de nós esse texto de Lucas no capítulo 12, a sequência do texto de ontem. Jesus então se deparou com milhares de pessoas que se reuniram em torno dele, a tal ponto de pisarem uma nas outras. Aqui está o exemplo do sucesso da missão de Jesus. A missão de Cristo foi um grande sucesso. Mas Jesus não estava procurando isso: sucesso, glória, poder, reconhecimento. Jesus estava procurando executar bem a sua missão como Senhor, como Salvador, aquele que oferece um caminho novo, de salvação a partir da prática do Evangelho que ele estava ali anunciando. Mas as pessoas acolheram muito a palavra de Jesus, a tal ponto de pisarem uma nas outras. Então Jesus começou a falar aos discípulos que era para tomar cuidado com as características dos fariseus, ou com o fermento dos fariseus, como ele assim chamou, para não ser absorvido a característica ou o fermento na vida cristã. Porque o fermento principal dos fariseus, e ele colocou muito bem aqui no seu texto, é a hipocrisia, é esconder as coisas, é fazer tudo por benefício próprio, por egoísmo e etc. Então Jesus aqui adverte os discípulos: tome cuidado com esse fermento, tome cuidado com todas essas coisas. E de fato é um fermento, e a gente sabe muito bem a funcionalidade do fermento. Vai crescendo, mas ninguém vê o fermento. Você joga ali o fermento na massa, mas depois você não vê mais. E você não tem, às vezes, como tirar. Na verdade, não tem como tirar o fermento mais da massa, a não ser jogando a massa fora, Mas o fermento é assim, que vai crescendo. Bem assim a hipocrisia, bem assim as mentiras, bem assim tantas e tantas outras coisas, o egoísmo, e lá vai, o individualismo, e tantas outras coisas. É o fermento, o conjunto que compõe o fermento dos fariseus, dos mestres da lei, posso aqui também incluir. E Jesus aqui adverte os seus discípulos. Olha, interessante aqui que Jesus olha para os discípulos. Jesus não fala para a multidão, que a multidão não iria compreender. Os discípulos tinham mais chance de compreender aquilo que Jesus estava falando do que a multidão. A multidão ia se questionar: o que é que Jesus está falando, o que é que quer dizer. A multidão ia levar essa colocação de Jesus para os fariseus. Alguém ali, por maldade, ele: olha, seu fariseu, Jesus está falando mal de você, Jesus está ali, olha, te detonando. Então Jesus toma todo esse cuidado também com aquilo que ele diz, e fala aos discípulos, refletindo com eles, que esses aspectos não devem ser salientados por eles: a mentira, a hipocrisia e tantas outras coisas mais. E ele fala aqui de ganhar a vida em Deus, mesmo que persigam, mesmo que venham matar o corpo, mas jamais matarão a mensagem divina, o Evangelho de Jesus. Que Santa Teresa interceda por todos nós, que os nossos professores sejam abençoados nesse dia. É um dia muito especial, porque a gente lembra da missão de extrema importância dos professores. Na nossa vida passou um professor, sempre. Se a gente olhar para trás, sempre passou um professor na vida, seja de maneira formal, na escola, ou até mesmo de maneira informal,
os nossos pais, os nossos primeiros professores, de maneira informal, obviamente, nos ensinando, nos ajudando a dar os primeiros passos na vida. Também outras pessoas, né, que passam na nossa vida também, que são professores, que nos ensinam, que tentam nos educar, que tentam nos orientar, são também, né, os professores. Então a gente ora, a gente reza pelos professores, e também hoje serve para nós como um dia de criar a consciência do seu grande papel na sociedade. Infelizmente aqui no Brasil, muito desvalorizado, os nossos queridos professores, pouquíssimos conquistam o auge, o sucesso, os outros trabalham muito, né? Na verdade os outros, na sua maioria, 90,9%, trabalham, né, nos bastidores, né, da nossa vida, da nossa caminhada. Então a gente ora, a gente reza por todos os professores. Lembrando que é interessante, na sociedade japonesa, o único profissional, a única pessoa que o imperador se curva é o professor, é o mestre, né? Se curva, porque o imperador só chegou até onde chegou porque na vida teve um professor. Então o respeito, a dignidade, né, que a gente deve dar ao professor são coisas insubstituíveis nos tempos de hoje. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.